Ser ou não ser? Pergunta o príncipe no 9º item que eu destaco. Qual é o sentido de ser ou não ser? O verbo to be, vocês sabem que em inglês pode ser tudo. Pintar, serzir, remendar, bordar, adicionar. O verbo to be é o primeiro e único verbo que os professores de inglês ensinam a vida inteira na escola. Porque ser ou não ser pode ser traduzido, como fazem alguns tradutores recentes, por existir ou não existir. Cada época diz uma leitura. O próprio Hamlet dá uma pista ao dizer a Horácio que ele entregaria de bom grado seu coração a um homem que fosse senhor das suas emoções. Porque uma pessoa passional é uma pessoa perigosa. Domínio de si. A pessoa que tem domínio de si, pensa o príncipe, é a pessoa que jamais se ofenderá. Como eu já disse em sala de aula várias vezes, eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Alguém me insulta dizendo algo sobre uma questão pessoal. Só há duas hipóteses. A pessoa está dizendo a verdade ou ela está mentindo. Dizem que minha mãe é de moral duvidosa, insulto básico. Eu reflito sobre a biografia da minha mãe e não constato na biografia dela nenhuma indicação de que ela tenha tido moral duvidosa. Pelo contrário, sua aparência nas fotos, nunca sorrindo, é de alguém que foi fiel a vida inteira a um único marido. Jamais aquele sorriso largo de uma pessoa que viveu abertamente no mundo. Ora, com isso o que eu estou constatando? Dizem que minha mãe é isso, ela não é, logo eu não posso ficar ofendido. E se ela fosse, também não poderia ficar ofendido. Alguém no trânsito me grita algo sobre uma opção sexual possível que o motorista que eu fechei interpreta que eu tenha. Duas hipóteses, de fato eu tenho e não me ofendo, ou de fato eu não tenho e não me ofendo. É como alguém me gritar careca e eu digo, bom, você vê, né? É sinal de que você é dotado da visão. Ou seja, o estoicismo de Hamlet é o estoicismo de quem se conhece. Quem pode ofendê-lo? Quando Polônio lhe pergunta o que o senhor está lendo, ele diz, palavras, palavras, palavras. E o Polônio vai começar a perceber que, debochando dele, Hamlet não perdeu a razão, mas está num outro tipo de sabedoria. Um homem que domina a si é um homem a quem Hamlet entregaria seu coração. A consciência moderna nos leva ao grande mal da modernidade que ninguém resolveu e Hamlet apenas destapou essa pequena caixa de Pandora, a solidão estrutural da consciência moderna. Somos seres solitários. Sempre fomos, mas a consciência coletivista medieval dava a sensação de uma cristandade no Ocidente, de uma unidade, de um Deus que por todos zelava, de uma sociedade igual religiosamente. A modernidade trouxe a diversidade religiosa e a diversidade política. O inferno, vai pensar Sartre no século XX, está nos outros, diz uma de suas personagens numa peça Entre Quatro Paredes. Sartre e Hamlet chegam à consciência de que eu estou inevitavelmente isolado na minha consciência. E a necessidade do mundo nos oferecer coisas novas porque eu não tenho nada a interagir com o mundo. Por que é que o príncipe Hamlet lê apenas um livro toda a peça? E por que nós temos que ver Velozes e Furiosos 75, Velozes e Furiosos 86? Porque na verdade eu não vi nenhum. E não tendo visto nenhum, eu preciso que ele se repita. Como eu não tenho de fato amigos, eu tenho 3.000 no Face. Como eu não tenho uma vida interessante, eu fotografo tudo na minha e compartilho com todos. A minha solidão se insinua de tal forma, ela é tão estrutural, que eu tenho que fazer com que os outros me digam aquilo que eu desconfio. Que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida, através da observação dos outros. Isso não é sinal de um narciso exatamente frágil, mas é sinal de um narciso cada vez mais isolado em si, sem comunicação comum, sem ouvir mais a ninguém. Já comentei aqui nesse espaço da CPFL que é obsessivo o nosso tipo de conversa. Qualquer informação que os senhores derem será respondida com a informação de outra pessoa. Eu, Leandro, sou de Aquário. Eu sou de Gêmeos. Meu ascendente é Aquário, o meu é Câncer. Ninguém ouve ninguém. A solidão individual a 2 ou a 3 é a norma de todas as pessoas. E celebramos essa variedade de coisas
porque exatamente nós temos cada vez mais dificuldade em estabelecer algo significativo e orgânico. O príncipe se sente mal quando alguém parará de colocar fantasias, de beber muito, ele reclama da bebedeira da corte, de disfarçar sua dor, quando alguém começará a estar presente naquilo que fala, quando as pessoas começarão a ser e deixarão de não ser. Esta é uma pergunta muito dura de ser respondida. E como ela é muito dura, a maior parte de nós prefere não respondê-la. Como nós falamos muito, é provável que nós falemos muito, e todo instante, ao celular, no WhatsApp, porque nós não temos mais nada a dizer. E não tendo nada a dizer, eu preencho esse vazio insuportável com falas constantes. Hamlet nos convida a olhar, essa é uma cena que não está prevista na peça, mas assim foi interpretada desde o século XVII, a olhar para uma caveira, onde ele faz o seu monólogo olhando para uma caveira, e perguntar decididamente, diante da morte inevitável, quem é que eu sou de verdade, quando os outros que eu acho, que me julgam pelo que eu devo ser, tiverem desaparecido. Por que é que eu não vivo desse jeito? Meu pai e minha mãe, Sartre chamaria má fé, Hamlet chamaria apenas polônio, ou seja, a encenação, a etiqueta. Não, eu não posso fazer isso, o que minha família diria, muito ou nada, mas igualmente irrelevante. Se a família apoiar ou criticar, você continuará sozinho. Mas como eu prefiro, ao invés de enfrentar a solidão da minha decisão, eu prefiro dizer que é uma opção por causa da minha família, dos meus filhos, dos meus vizinhos ou da minha fé, eu prefiro sentir-me vigiado do que me sentir sozinho. Eu prefiro me sentir protegido pela crítica do que largado pela indiferença. E esta é a pergunta central do Hamlet. O que eu responderia se nada fosse relevante a não ser a minha decisão e nada garantisse que essa decisão fosse correta? Quem eu seria se eu estivesse absolutamente só no mundo? Resposta do príncipe: você está só no mundo. Até porque sua vida será sempre solitária, com outros solitários ao seu redor, dando opiniões sobre eles, e você interagindo, dando opinião sobre si, e dizendo que você não toma essa decisão porque o outro é o